grupo ficou responsável para falar sobre a lei de Lenz, como a apresentação do componente de física, do professor Alexandre Lopes, e tendo como os discentes Luiz Felipe, Thaís e Tâmara. Pode passar. Bom, as leis de Lenz, que é Heckel, Frick e Emil Lenz, foi um físico russo especializado em magnetismo. Pesquisou sobre a condutividade de vários materiais sujeitos a correntes elétricas, o efeito da temperatura sobre aquela e recebeu os créditos pela descoberta, a reversibilidade das máquinas elétricas. No entanto, em 1833, Leslie teve uma lei nomeada em uma honra, a Lei de Lenz, induzida eletromagnética. Pode passar. Pode passar, gente. Lei de Lenz é um complemento da lei de Faraday em observação ao princípio da conservação da energia. No entanto, Faraday, em seus experimentos, comprovou a experiência de correntes, induzindo a identificação que apresentava um sentido variável, contudo, não conseguiu formular uma lei que indicasse esse sentido. Assim, em 1834, Lenz propôs uma lei que determinava esse sentido da corrente elétrica que surge em um circuito a partir da variação do fluxo magnético. Pode passar. Pode. Pode saber se o sentido da corrente induzida ou do campo eletromagnético pela regra da mão direita. Bom, essa regra, ela afirma que a direção e o sentido do campo eletromagnético, que é gerado pela corrente elétrica, eles podem ser determinados pelo gesto de fechar os dedos da mão, em torno do dedão, que nem está ilustrando aí na figura. E que deve estar apontado no sentido que a corrente atravessa o condutor. Bom, nesse sentido, o campo magnético deverá apontar para o mesmo sentido que os dedos da mão. Está a representação da figura. Pode passar. Bom, com base nessa regra, quando se aproxima uma espira condutora do polo norte de um ímã, ele vai produzir um campo magnético em seu interior. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que produzirá um norte magnético e isso vai repelir a entrada do ímã. A lei de Lenz enuncia que, quando houver uma variação do fluxo magnético sobre um condutor fechado, surgirá nesse condutor um campo magnético que se oporá a tal variação. Pode passar. Essa lei de Lenz, ela considera que o sentido da corrente elétrica induzida nos condutores fosse tal que o campo magnético gerado por essa corrente deveria opor-se à variação do fluxo magnético. A conclusão de Lenz foi baseada na ideia de que não é possível produzir energia elétrica à vontade. Para fazê-lo,
uma certa quantidade de energia precisa ser consumida. E, então, dessa forma aí, ele observou que quando o fluxo magnético aumenta, uma corrente induzida surge no condutor em um sentido tal que o campo magnético criado por ela tenta impedir o aumento desse fluxo. Corrente. Pode passar. Bom, na lei de Lenz, se tem dois tipos de corrente induzida. Quando ela se opõe ao campo criado pelo ímã e quando ela apresenta o mesmo sentido do campo criado pelo ímã, dando um impulso. Na imagem aqui do lado temos o ímã, que se aproxima de um condutor que a inspira, e a aproximação do ímã produz um fluxo magnético através da superfície do condutor. Esse aumento do fluxo cria então no condutor uma corrente induzida, de forma que o fluxo criado por ela possui sentido inverso ao campo criado pelo ímã. Ao contrário, quando o fluxo magnético diminui, um campo induzido surge para reforçar esse campo, tentando impedir que essa redução ocorra. Nessa imagem do lado aqui, mostra o ímã que está se afastando do condutor, que a inspira. Dessa forma, o fluxo magnético através do condutor está diminuindo. A corrente cria, então, ao redor do campo induzido, que apresenta o mesmo sentido do campo criado pelo ímã. E aqui tem a fórmula da lei de Lenz, que matematicamente é apenas um sinal negativo atribuído à lei da indução eletromagnética, que indica a polaridade da força eletromotriz induzida deve ser contrária à variação do fluxo magnético, que é basicamente a força eletromotriz induzida, que é igual a menos a variação do fluxo magnético, dividido sobre o intervalo do tempo. Tâmara? As aplicações da lei de Lenz transformadores. Os transformadores elétricos também são aplicados direto da lei de Lenz. Esses dispositivos são usados para aumentar ou diminuir a tensão elétrica das linhas de transmissão. Para tanto fazer uso da variação do fluxo magnético entre espirra com diferentes números de enrolamentos. Aí embaixo tem uma imagem representando como é que é o circuito primário, o número de espirras, o transformador e o circuito secundário. Pode passar. As aplicações da lei de Lenz detectam metais. Os detectores de metais também são aplicações dessa lei, pois produz um campo magnético oscilante quando o metal é atravessado por esse campo magnético e de origem a um campo magnético variável e oposto que pode ser facilmente detectado, como vocês podem ver aí na imagem. Bom, e aqui tem as referências do trabalho. Agora eu vou apresentar o simulador e Thais vai explicar um pouco. Pode fazer o movimento aí para mim poder fazer? Tá mostrando já? Pra mim tá parado aqui.
Tá parado. Tá mos- Ah, tá mostrando o simulador? Não, o simulador tá mostrando sim. Não, então, eu tô fazendo movimentar a coisa, não. Pronto, vou explicar agora. Bom, como vocês podem ver aí, o simulador, ele mostra que quando se aproxima o espirocondutor do Polo Norte de um ímã, é, ela vai produzir um campo magnético. E esse campo magnético que ela produzirá, ele vai se opor ao aumento do fluxo magnético em seu interior. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que irá produzir um nó magnético para repelir a entrada do ímã. Como vocês podem ver aí, o movimento que está sendo exibido. E é basicamente essa a nossa